Olá, o Entrevistas dessa semana tem como convidado o presidente de honra do Centro de Estudos Budistas de Curitiba, Bruno Davanzo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Caio. É uma honra aqui estar participando do programa. Espero poder compartilhar muitas coisas boas com vocês. E o tema dessa semana é o budismo e a filosofia. Bruno, como você tomou gosto por esse tema? Bom, eu venho de uma família cristã. Então, quando eu era jovem, eu participei de grupo de jovens na comunidade cristã. Fiz parte do grupo de Crisma, que desenvolvia, tinha um seminarista lá em São Paulo, e nós ajudávamos a fazer o curso de Crisma. Eu fiz a Crisma e depois a gente ajudava na formação dos jovens. E a gente fazia estudo da Bíblia, então eu tinha uma tendência, assim, uma busca espiritual. Mas aí depois eu não encontrei um método, né? Dentro do cristianismo naquele momento. E quando eu me deparei especialmente com o Zen budismo, com a prática da meditação no Zen budismo, aquilo me encantou, porque a gente tinha um método que eu podia treinar a minha mente. E eu não tinha encontrado isso no cristianismo. E mais tarde eu até vim a saber que dentro do cristianismo até havia algum método, mas na minha igreja, na minha região e no meu meio eu nunca tinha visto isso. Era uma questão mais devocional. E aí quando eu me deparei com o Zen, com a prática da meditação, eu comecei a me voltar para dentro, a observar minha própria mente e como que havia uma forma de atingir diferentes estados dessa mente num processo de meditação que até hoje é um pouco mal conhecido, porque as pessoas têm definições como de revista, assim. Meditação é esvaziar a mente, e a meditação é muito mais do que isso. É um processo, tem várias etapas, é um caminho muito delicado. E mais adiante, depois que eu entrei em contato com o budismo Zen, fiz retiro dentro do budismo Zen, eu vim encontrar o Lama Padmasambhava, que é o meu mestre. Ele é do budismo tibetano e do qual eu faço parte desse centro. E é assim, a curiosidade de encontrar um mestre que fala uma linguagem acessível, que pega ensinamentos de 2.500 anos atrás, né, e coloca assim dentro do seu contexto de vida atual. Então ele tem essa preciosidade. Então ele nos ajuda a perceber que os ensinamentos de 2.500 anos são muito palpáveis e aplicáveis à nossa vida. Então a filosofia budista ela pode nos ajudar muito a como ser mais felizes, como que nós podemos dirigir a nossa própria mente, como que são as etapas dessas práticas de meditação, onde nós vamos removendo obstáculos para que a gente possa acessar esse estado natural de felicidade, de paz. Bruno, o que é o budismo? Então, o budismo é uma coisa muito ampla. Às vezes as pessoas aqui no Ocidente, quando falam para você, você faz budismo, é como se já tivesse respondido a pergunta. E o budismo é tão amplo como você falar assim: o que é cristianismo? Quantas linhagens cristãs tem? Quantas igrejas cristãs tem? É enorme. Então a gente pode ver, tem o budismo tibetano, tem o budismo chinês, tem o budismo japonês, tem o budismo coreano. Mas como assim? São formas de manifestação diferentes. Se originaram com o Buda, né? Então o Buda, a palavra Buda
vem uma raiz Budi, que significa desperto, então uma qualidade, né? Então o Buda era o príncipe Siddhartha que, através de práticas de meditação, chega nesse estado de despertar. A partir desse estado, que ele reconhece a sua verdadeira natureza, que ele remove os obscurecimentos da sua mente e começa então a acessar essa natureza, e aí começa a ensinar o caminho para isso, através desse despertar, e que esse caminho é considerado budismo. Como que eu posso, na minha atual condição, né, remover os obscurecimentos para acessar essa verdadeira natureza, né? Esse estado que sempre está presente, mas está encoberto. A gente fala que é como se a nossa mente fosse um diamante, uma coisa muito preciosa, só que está encoberto. É uma coisa coberta com várias camadas de obscurecimentos. Nós temos raivas, temos emoções perturbadoras, né? Temos desejo de apego. E aí, como é que nós fazemos? Né? E então aí você tem um método que o Buda vai ensinar. Então esse é o caminho. E isso chama-se budismo. Só que aí, como é que você vai fazer esse processo de remoção dos obscurecimentos? Então as primeiras escolas usaram um processo que foi exatamente o que o Buda falou. Então eles seguiram muito estritamente a palavra. E foi considerado um caminho, é o primeiro caminho, e ele foi muito focado na disciplina. Então, o reto modo de vida, a retação, então uma série de coisas que são uma disciplina. Mas depois houve outros que interpretaram melhor que a própria vida do Buda foi o tempo todo trazer benefício aos seres. Então essa motivação de trazer benefício aos seres começou a ser incorporado como uma forma budista, né, da compaixão. Então isso foi chamado de Mahayana. Então aí o budismo vai se espalhando por várias regiões na Ásia, né, e depois ele vai vir para o Ocidente, mas também quando ele vai se espalhando, ele tem por exemplo, quando ele chega na China, ele encontra uma cultura local. Então ele não impõe uma forma de ser budista. Ele vê dentro daquela cultura, e como há um caminho para que você remova os outros conhecimentos, mas há uma cultura local, então aquilo se forma uma tradição espiritual diferente. Então aí tem o budismo chinês. Aí esse budismo vai para o Japão, que encontra também uma cultura, e aí vai se formar uma outra forma de budismo. Mas você, né, toca num tema interessante. Os países ocidentais, qual é a relação dos budistas, do budismo, com os cristãos? Porque também atingiu regiões que a maioria são cristãos. Né? Eu vejo assim como a gente é tudo amigo. Não tem problema nenhum, nunca teve nenhum problema. Não, a gente não tem problema. A gente é bem tranquilo, porque o budismo vem desenvolver uma forma de treino da mente e que eventualmente vai ajudar com que a pessoa se aproxime mais da sua espiritualidade. Então a pessoa, dentro dessa tradição budista, né, da filosofia budista, né, tem esse método que a gente vai chamar de meditação, que eles, vamos dizer assim, os budistas estudaram muito isso. Há 2.500 anos eles têm um controle de qualidade sobre isso, né? Ou seja, eles desenvolveram muito esse potencial. Então é como se eles pudessem ajudar através da meditação com que a pessoa fosse, não que ela se convertesse em budista, não precisa se converter em budista, mas ela usa a meditação para ela se aproximar mais da sua própria tradição, esse reconhecimento. Então existem muitos encontros do Dalai Lama com cristãos. Tem um livro maravilhoso que chama Dalai Lama Fala de Jesus. Ele, dentro de um seminário com cristãos, que ele é convidado, ele falando sobre os evangelhos. Então a gente chora, assim, os cristãos reconhecendo num mestre como o Dalai Lama, que é um dos expoentes principais do budismo tibetano,
como que ele pode falar do Evangelho? Né? Vai ser porque ele não olha com restrição e nem com orgulho, eu sou melhor ou pior. Ele vai ver assim, o que nós temos em comum, como é que a gente pode ajudar os seres, como é que a gente pode, né, ser compassivo, o que Jesus fez, né? Como é que é isso? Então, os cristãos às vezes ficavam assim, como é que o Dalai Lama podia ter tanta profundidade nesse tema? Mas é outra tradição, né? Então, o Dalai Lama, ele fala assim, por exemplo, não é bom que as pessoas que são cristãs virem budistas. Eu fugi um pouco a regra. Mas porque as pessoas deveriam seguir a sua tradição. Mas, caso elas não encontrem isso na sua tradição, aí tudo bem se elas seguirem o budismo. Mas elas deveriam manter a sua tradição, né? Isso gera muita confusão. Então, que ela aprofundasse isso. Mas o estudo da meditação, né, pode ajudar ela nessa própria método que ela está desenvolvendo para se elevar. Ou seja, todas as grandes tradições têm potencial de produzir seres melhores, de produzir um estado de felicidade, de produzir uma capacidade de ampliar a sua forma de relação de forma positiva com os outros seres. Então as tradições têm isso. Bruno, nós podemos falar de uma filosofia budista? Podemos. É tudo que nós estamos vivenciando, né? É uma filosofia que é um sistema de pensamento que vem através do Buda e que passou por para o Ocidente. É muito rico. Uma coisa assim, quando nós aprendemos, por exemplo, sobre a impermanência, para a nossa cultura, onde nós temos muito desejo de apego, tentamos criar uma relação de estabilidade, e aí a gente vem aprender sobre a impermanência, porque toda vez que a gente toma inspiração como fonte de felicidade, coisas que são transitórias, parece que sempre tem um ser terrível que vem e nos tira aquele chão, e aí a gente sofre. Então o Buda, ele foi muito sagaz, assim, ele viu aquilo e falou assim, ele não veio dar má notícia, ele não veio rogar praga. Olha, não tome as coisas impermanentes como fonte de felicidade, porque elas vão mudar, e quando mudar, cadê a sua felicidade? A sua felicidade está além. E esse sistema de pensamento, né, que começa com a primeira nova verdade do Buda, é muito rico, assim. Mas muito mais do que isso, né, por exemplo, dentro dos ensinamentos budistas, que são 84 mil tipos de ensinamentos, não específicos sobre religião, mas sobre um sistema de pensamento muito coerente, coeso. Uma das coisas principais, que é uma das principais colaborações, que é o foco dos ensinamentos do Lama Santen, que é difundido o budismo, que talvez eu e você não vejamos isso, mas daqui a uns 100 anos isso vai ser chamado de budismo brasileiro, porque isso é o que está acontecendo, está se colocando na nossa cultura uma coisa que vem através do Oriente e agora está se estabilizando dentro da nossa cultura, usando os nossos exemplos. E o foco do Lama Santen é exatamente esse, assim, de pegar essa sabedoria, a perfeição da sabedoria, que é um ensinamento tradicional do budismo, de como é que nós concebemos a realidade. Nós somos como que observadores, então nossa cultura está um pouco assim, nós temos bons olhos, a ciência, né, ela observa, ela vai dissecar o objeto, então ela vai dar um veredicto, mas com a própria física quântica, e interessante que o Lama Padma Santen foi físico na Universidade Federal do Rio Grande do Sul por mais de 20 anos, né? Então ele dizia que ele dava física para filósofos e filosofia para físicos. Ele inventou um curso que só tinha, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então ele já abordava isso, onde o observador interfere no objeto. Então a física quântica agora já tem isso, né? Mas isso no budismo, há 2.500 anos atrás, já se colocava. Então
como que nós interferimos na realidade. Nós somos co-construtores dessa realidade. Nós não percebemos, nós achamos que temos bons olhos. E o estudo disso e a implementação sistemática disso na meditação produz uma transformação, uma lucidez nas pessoas muito grande, transformadora. Especialmente no sentido de, por exemplo, como nós vamos lidar com a impermanência? Como é que nós vamos lidar com os outros seres? Através de um autocentramento? O que eles trazem de benefício para mim? Como é que eles me servem ou como eu posso ajudá-los? Tem uma máxima, né, a gente sempre tem, se a gente for pesar assim, né, nossa própria felicidade, a felicidade de todos os seres, qual que é mais importante? Vamos ser sinceros, a gente fica o tempo todo ocupado com a nossa, né? Um autocentramento. E no budismo tem essa máxima, que quando você produz benefício para os seres, você naturalmente você se sente melhor, você se sente mais feliz também. E se alguém quiser fazer contato com você, como que faz? Olha, para saber até mais sobre esse tema, né? Eu recomendo que as pessoas acessem os ensinamentos do Lama Padmasambhava através do CEBB, CEBB, é o Centro dos Budistas Bodhisattva, que existe em vários centros no Brasil, mais de 30 centros. Aqui em Curitiba em especial, né, tem o CEBB Curitiba. E se quiserem alguma pergunta para mim, alguma coisa, quiserem esclarecer alguma coisa, o meu e-mail é brunoyeshe, YESHE, @cebb.org.br. Eu estou à disposição. Então, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade.